Carol Almeida, eu sou pesquisadora, sou professora, sou curadora também, trabalho com audiovisual já há um bom tempo. E tenho, no meio da minha pesquisa, uma das coisas que eu pesquiso é essa relação de representação do feminino, enfim, geralmente no audiovisual, mas às vezes também em obras de arte. E eu queria hoje tentar fazer algumas articulações entre a oficina, o espaço da oficina Francisco Brenan, e representações desse feminino, né, que atravessam esse espaço, às vezes internamente, às vezes externamente. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para a gente começar essa conversa ela se dá a partir de um conceito que é muito conhecido dentro dos estudos da estética, né, dentro do campo do estudo da estética, que é o conceito de paisagem. Então, pensando nisso, eu fico muito interessada em entender esse espaço daqui, dessa oficina, como a paisagem, porque são duas coisas aí. Existe uma paisagem, que é essa paisagem que está aqui nos cercando, que geralmente quando a gente fala de paisagem, a gente pensa em natureza, né, muito imediata essa associação. No entanto, paisagem, o conceito é muito mais amplo, né? É você olhar para alguma coisa e entender que aquilo ali cria um discurso em si mesmo, sem que você precise de personagens caminhando. É diferente, por exemplo, de cenário. Paisagem não é cenário. Então você tem aqui a paisagem dessa mata, né, que cerca esse ambiente, e você tem a própria paisagem criada pelas esculturas que estão aqui na oficina, porque isso aqui cria uma paisagem. Então é uma paisagem que intervém em cima de outra paisagem. Então tem um palimpsesto aí, né? E aí tem uma outra coisa que é importante dentro desses estudos, por exemplo, feministas, né, de paisagem, que é entender que geralmente a paisagem ela é muito mais definida pelo tempo do que pelo espaço. É curioso pensar isso, porque geralmente as pessoas quando pensam em paisagem, elas pensam num espaço, né, na natureza, numa certa planície ou nas montanhas, enfim. Na verdade, a chave mais importante para a gente pensar paisagem é o tempo, mas não é o tempo de contemplação sobre alguma coisa, é outro tempo que eu estou falando. Quem vai falar muito sobre isso é a Rebecca Solnit, que é uma pesquisadora que investiga esse conceito de paisagem, e ela vai falar que tempo é uma coisa importante porque o que é que as pessoas costumam, pensando numa estrutura de tempo linear, que paisagem ela remete a um lugar de nostalgia, de uma natureza intocada, né, desse selvagem que ainda não foi conquistado, né, desse selvagem original, do Jardim do Éden, por exemplo, né, a paisagem original. Inclusive a gente tem aqui, um dos murais da oficina é um mural, né, que remete ao Jardim do Éden. Então, pensando nisso, a Rebecca Solnit fala que esse tempo da nostalgia, esse tempo de um lugar anterior intocado, legitima um discurso colonizador, por exemplo, do humano que intervém sobre essa paisagem, que tem legitimidade para fazer isso, porque ele é o cultural. E aí ela vai fazer uma associação, pensando o feminismo, nesse masculino como o cultural, né, o intelectual, e o feminino que, enfim, ao longo da história é colocado sempre nesse lugar do natural. E isso é uma coisa muito presente aqui, né, na oficina Francisco Brenan, né, da mulher, da figura feminina como essa mãe terra, né, como esse lugar da provedora, né. Então, esse lugar do natural é o que ela vai tensionar, né? Porque isso legitima, né? Porque o corpo, por exemplo, da mulher, ele é muito lido dentro dos estudos da estética como paisagem, porque sobre esse corpo você inscreve significados. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto da Rebecca Solnit, que ela vai falar, e é por isso, obviamente, que eu estou aqui ao lado dos pássaros, né? Quando a gente está pensando aqui o feminino, e por que os pássaros estão comigo? Porque ela fala que dentro dessa perspectiva de analisar arte contemporânea, é mais importante que a gente comece a observar o voo do pássaro do que a tentar descobrir qual é o seu DNA. O que é que isso significa? Significa que essa ciência que a gente por tanto tempo entendeu como ciência, que era criar taxonomias, né, dar nomes às coisas e abrir as coisas e entender elas microscopicamente, agora a gente precisa dar um passo para trás e observar e deixar o pássaro voar para entender quais são as outras conjunturas sócio-histórico, políticas, econômicas que produzem essa arte. Ela não existe sozinha. O DNA de uma obra de arte, ele diz muito pouco se você não observa o entorno que produz essas obras de arte. Então, eu acho muito legal a gente saber caminhar por esse território aqui, entendendo isso, entendendo que essa paisagem aqui, que é um palimpsesto, né, uma paisagem criada sobre outra, ela está toda hora
contando para a gente histórias, e eu acredito, por exemplo, pensando numa ideia de fabulação, né, numa ideia de que a gente pode intervir também dentro da própria obra do artista, que quando isso aqui anoitece, esses pássaros voam. Eu acho que é importante a gente começar a tentar fabular também sobre essas brechas, e eu acho que é muito um caminho que eu vou tentar fazer hoje aqui com vocês. Tem um elemento muito importante que, de certa forma, está povoando todo o espaço da oficina Francisco Brenan, que é essa coisa dos mitos originários. Esses mitos originários, eles estão em vários lugares aqui. E, obviamente, uma das mitologias que mais atravessa as sociedades ocidentais é a mitologia judaico-cristã, que vem muito, né, dos textos bíblicos. E, naturalmente, dentro dessa mitologia judaico-cristã e das mitologias fundadoras da humanidade, a que mais, é recordada pelas pessoas de uma maneira geral é a mitologia do Jardim do Éden, né? Desse paraíso perdido que é, não à toa, o nome de um dos murais aqui da oficina. Então, quando a gente pensa nessas mitologias originárias, elas existem, obviamente, sempre com uma função, né? Elas não somente tentam explicar como é a organização social do mundo, mas, sobretudo, elas tentam ditar como deve ser essa organização social do mundo. Então, tem uma função de controle, né? De tentar controlar alguns desejos dessas sociedades para dizer, não, calma, porque as coisas funcionam assim, isso está na mitologia e é assim que deve ser. Pensando, né, nesse Jardim do Éden e, obviamente, nas 4 figuras protagonistas desse Jardim do Éden, quem são? Adão, Eva, a serpente e Deus, né? São os 4 personagens que compõem essa mitologia. E aí, pensando, né, nesses personagens, particularmente no caso de Adão e Eva, eu acho muito interessante como Francisco Brenan, na sua representação mais famosa do Adão e Eva, que as pessoas geralmente lembram dela quando pensam, né, nessas 2 figuras, como Brenan ele quebra um pouco de como essas 2 figuras costumam ser cristalizadas na história da arte. Então eu queria ir para perto dessas 2 figuras agora para falar um pouco sobre isso e sobre essas quebras. Então a gente está aqui agora, perto dos famosos Adão e Eva do templo central da oficina. E antes de falar desse Adão e dessa Eva, eu queria voltar um pouco na história e lembrar de um livro que também é uma série que foi exibida na BBC no começo dos anos 70, chamada Modos de Ver. Essa série era apresentada por um famoso historiador da arte que faleceu recentemente, o John Berger. E o John Berger vai fazer uma investigação como historiador que ele é, como é que essa representação de Adão e Eva ela se deu ao longo, por exemplo, da arte medieval. E fazendo esse retrospecto, ele vai perceber que a história de Adão e Eva, ela costuma ser narrada durante a arte medieval em todo o seu arco narrativo, digamos assim. Então, é quase como se fosse uma história em quadrinhos, né? Essas pessoas que estavam ali nesse paraíso perdido, no Jardim do Éden, nesse lugar original, elas estavam em harmonia dentro daquele território, né? Não havia questão. Elas estavam nuas, mas esse nu não era uma questão, porque não havia um interdito, não havia uma proibição. E aí tem um segundo momento de representação, que é o momento em que Eva entra em contato com a serpente, que também é um lugar desse conhecimento proibido à mulher especificamente. E aí, em contato com a serpente, a Eva termina sendo seduzida a morder a maçã, e isso obviamente vai levar a uma série de consequências punitivas, porque a partir do momento em que ela morde a maçã, e é muito importante o verbo aqui, como ele é colocado, a Eva dá a ver a nudez daquelas 2 pessoas que estavam ali no Jardim do Éden. Esse dar a ver significa que tem uma ação aí do gesto do olhar. Ela dá a ver uma nudez que antes não existia, e agora essa nudez passa a ser pecaminosa. E porque ela dá a ver, ela vai ser punida. Então veja vocês que o feminino, quando ele dá a ver, ele é imediatamente levado a uma punição. Que punição seria essa? A punição seria de que todas as mulheres que viessem depois dela não somente sofreriam muito durante o parto, como todas as mulheres deveriam ser subjugadas às figuras masculinas, né, aos homens. Só que tem uma coisa que é muito interessante, que o John Berger vai analisar, que
se durante o período medieval essa história era representada em todo o seu arco narrativo, desde o momento da harmonia até o momento da culpa, porque aí vem a famosa culpa cristã, né, de ter dado a ver alguma coisa e de ter esses dois personagens se sentindo culpados e se sentindo envergonhados das suas próprias nudez, o que acontece é que durante o Renascimento se perde a representação desse arco narrativo e se foca, se mobiliza muito o lugar da culpa. Então o que a gente vê no Renascimento são infinitas e infinitas representações dessa mulher que se sente culpada e desse sujeito masculino que se sente envergonhado, não é exatamente culpado, mas ele se sente envergonhado. E a figura feminina, ela é sempre muito, né, dentro dessas representações que chegam ali mais próximos do Renascimento, ela sempre é muito colocada nesse lugar da culpa. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, particularmente nessas duas esculturas de Adão e Eva que a gente tem aqui nesse templo, que é o fato de que ele se sente envergonhado. No entanto, o corpo dela está ali à disposição. Ela não coloca os braços sobre as genitais como ele coloca. E eu acho isso muito interessante, porque tem, obviamente, tem uma relação, né, que Brenan sempre faz e sempre cria essas associações entre esse feminino e o erótico. Então, uma coisa, às vezes, até meio pecaminosa mesmo. Mas também tem uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente pode tentar subverter também digamos assim, essas leituras originais, porque todas as obras são polissêmicas, né, de uma maneira geral, que é de entender que essa Eva é também uma figura que não sente vergonha por aquilo que ela fez. Se a gente puder imaginar isso por algum segundo, pelo menos, de que ela não sente vergonha, isso me cria uma outra Eva, sabe? Que me tira daquele lugar, dessas cristalizações de uma arte, enfim, ocidental, que coloca sempre essa mulher no lugar da culpa, no lugar da vergonha. Então, naturalmente, dentro, enfim, dos objetos mitológicos que a gente tem aqui dentro desse espaço, existem vários que se repetem, né? A gente tem muitos pássaros, a gente tem muitos guardiões, né? Chegar aqui é quase como uma sensação de você estar entrando dentro de uma fortaleza também. Mas dentre, enfim, essas figuras que se repetem, a gente tem a figura da Vênus, que ela está em vários lugares diferentes da oficina, representadas de formas diferentes. E uma Vênus que me interessa muito, eu acho que é uma Vênus muito particular, é essa daqui, que é a Vênus sequestrada, que está logo na entrada, né, da oficina, é uma das primeiras figuras grandes que você vê dentro do espaço. E por que ela me interessa muito? E aí, naturalmente, né, vem novamente a ideia de que as obras são polissêmicas, de que a gente cria atualizações em cima desses trabalhos. Com isso eu quero dizer que não foi assim que o artista pensou originalmente, mas pouco importa também, né, em alguns momentos, o que o artista pensa originalmente, porque importa também o que é que a obra traz para a gente, à medida que o tempo vai passando e a gente vai atualizando esse trabalho dentro das nossas perspectivas. Essa Vênus aqui, a forma dela é muito particular, porque ao mesmo tempo em que todas essas protuberâncias de signos da feminilidade estão nela, né, os seios, a barriga que gesta, né, essa barriga provedora, enfim, da humanidade, a bunda que também é muito proeminente, tudo isso, enfim, essas formas arredondadas que obviamente estão ao longo de várias das obras que estão aqui na oficina, simultaneamente, isso que ergue essa figura é uma figura fálica, né? Ela é uma figura fálica, essa Vênus. Então, é muito interessante observar que a gente está lidando aqui com a possibilidade de pensar essa Vênus como uma figura não binária. E aí, quando eu falo uma figura não binária, é uma figura trans, né? Porque ela atravessa essas categorizações do gênero. E eu acho muito interessante pensar que quando, por exemplo, o próprio Benan pensa, né, na Vênus sequestrada, ele vai falar que essa ambiguidade dela, né, essa figura fálica, mas que é simultaneamente a figura desse feminino sagrado provedor, é a representação maior do divino, né? E aí eu fico, nossa, legal, que a representação maior do divino seja uma figura trans, seja uma figura não binária.
Essa Vênus, para mim, é a Vênus que é simultaneamente esses cruzamentos de gênero, sem, contudo, replicar essas estruturas binárias, né? Sem, contudo, querer dizer que, ao mesmo tempo que ela é provedora, ela é o falo. Eu acho que é muito ambígua a relação com a qual a gente pode estabelecer com essa figura. Isso, para mim, é muito estimulante. Então, eu gosto, às vezes, de, né, tentar imaginar não somente os pássaros voando, mas também essas Vênus que estão aqui ao longo do caminho, que elas também estão se movendo de alguma forma. E elas se movem, né? Na história elas se movem. Então, se no momento em que ela foi criada, ela foi pensada de uma forma com estrutura binária que cruza enfim, esses gêneros, mas que ao mesmo tempo, né, separa eles, com a atualização da história a gente pode esquecer essas separações, né? E pode finalmente fazer essas mutações, esses Frankensteins do gênero, como Dri Azevedo chamaria, em um modo de pensar as coisas, em uma epistemologia. Sabe quando eu falo que à noite, por exemplo, os pássaros começam a voar, que essas esculturas de pássaros começam a voar e as Vênus começam a andar e a tomar o espaço? Então, é interessante que isso está inscrito de alguma forma na própria entrada da oficina, né, Francisco Brenan. Porque quando a gente fala que essas coisas se movem à noite, né, essas esculturas, elas estão andando e elas estão atravessando esse lugar, eu estou falando essencialmente disso daqui. O erótico é um lugar entre a incipiente consciência do nosso próprio ser e o caos dos nossos desejos mais fortes. Essa é uma das frases que está num texto super famoso, um ensaio da Audre Lorde, que se autodenomina, né, como uma mulher negra, lésbica, mãe, poeta e guerreira. E eu gosto de pensar esse texto da Audre Lorde, né, dos usos do erótico, para a gente pensar que essas figuras, né, que atravessam a oficina, porque a Audre Lorde ela usa esse texto, a gente precisa falar o que é que ela fala, né? Esse texto dela, ela usa para falar do erótico como uma potência criativa, uma potência da intelectualidade, particularmente de mulheres negras, né? Ela está especificando esse lugar de mulheres negras que tentam usar esse erótico e de mulheres que amam mulheres também, que tentam usar esse erótico como uma força do pensamento. Qual a relação que eu estou fazendo entre isso que a Audre Lorde fala, né, como um erótico, não como um lugar da culpa, né, dessa mulher jogada nessas estruturas da culpabilização do seu próprio erótico, como acontece em vários momentos, e como acontece inclusive em vários momentos ao longo da obra do Francisco Brenan, mas pensando nesse erótico como uma força criadora, eu penso que, obviamente, o próprio artista Francisco Brenan, ele é movido por isso, né? Por esse erótico como uma força criadora de tudo que está aqui ao redor da gente. E aí eu me lembro de um episódio, enfim, muito conhecido, particularmente na cidade do Recife, mas isso terminou em algum momento virando uma lenda nacional também, de que uma das suas esculturas mais famosas, né, que não está aqui na oficina, mas que está no Marco Zero da cidade, foi protagonista, né, de uma lenda que se criou também, mas é uma lenda com vários fundos de verdade, e eu estou aqui como testemunha disso, de que esse objeto, né, que era uma escultura que, enfim, as pessoas falaram que era uma escultura fálica no Marco Zero da cidade, e que isso daí criou um rompimento, né, com uma classe política e uma classe, digamos assim, mais conservadora, né, uma classe que sempre existiu, né, porque, enfim, quando a gente fala de conservadorismo, a gente está falando de Brasil, a gente não está só falando do Recife, enfim.
a gente está falando de uma estrutura, né, de uma região muito maior do que essa cidade. Então, eu gosto de pensar que esse erótico que movia Brenan e que pode estar ou não pode estar nessa escultura que está lá no marco zero da cidade, é sim uma força de criação, né? E que isso é importante de se colocar dentro dessas obras. Isso não pode ser retirado das obras em função de um moralismo, né? Em que as pessoas acreditam que as coisas precisam estar separadas. Eu acho que esse moralismo, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente pesquisa a imagem de não transformar debates éticos importantes sobre a imagem em debates moralistas sobre a imagem. E eu acho que muitas das coisas e dos objetos e das esculturas que estão aqui nessa oficina levam a gente para esse lugar de tensionamento, né, entre o ético e o moralista, né? E é muito importante que a gente não caia nessas armadilhas do moralismo. Eu acho que é importante esses espaços, né, de pensar nesses espaços como esse daqui em que a gente está nesse momento, né, como portais em que a gente atravessa essa dimensão de uma consciência pessoal com desejos muito fortes que temos, né, esse entre-lugar que a Audre Lorde vai falar, como um espaço de pensamento, mas também como um espaço de criação, um espaço de intelectualidade, que não é somente do Francisco Brenan, mas obviamente é dessa feminilidade que muitas vezes ele coloca no lugar, né, de um erótico que culpabiliza essas figuras. E aí não, eu acho que é isso, a gente pensando nesses portais aqui, né? Eu lembro muito quando criança eu vinha muito nesses espaços, porque eu gostava de pensar isso aqui como cavernas, onde eu atravessava para uma outra dimensão. Eu acho que a oficina Francisco Brenan, pensando agora, né, mais panoramicamente, é um portal. É um portal entre a mata e a cidade, é um portal entre estruturas, enfim, de um mítico muito real que existe dentro dessa mata e as estruturas, né, do pensamento mais organizadas e ocidentais e racionais, de uma intelectualidade que vai tentar domar esses objetos. Então eu gosto de pensar essa oficina também como um atravessamento, né, como essa fenda, digamos assim, que existe entre a floresta que está aqui do lado e a cidade que está logo após a floresta, né? Então, como um entrelugar, é também um lugar de desejo. E o desejo está aqui em todos os momentos, né? Em vários dos objetos que atravessam essa oficina. E é isso, eu acho que, enfim, essa vermelhidão toda me ajuda a sentir mais esse entrelugar do erótico e esse lugar de criação do erótico.